direto aqui para a reunião. Foi ótimo, tivemos um evento aqui com o grupo do Herbalife do Motoclube, um seminário. Gente, a sala lotada, lotada, lotada. Foi um sucesso absoluto. Muitos convidados, muita gente conhecendo a oportunidade. Aprendemos muito com os líderes que estavam aqui presentes. E ontem eu fui lá em Brasília para despedir do pessoal e já voltei. E agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o Espaço de Vida Saudável, sobre a ferramenta e essa novidade do Hype Drink. Depois dessa apresentação, não tem mais nada para falar, né, gente? Quem assistiu a apresentação e prestou atenção viu a oportunidade que foi criada. E assim, hoje, o que a gente tem já é demais, né? A oportunidade que a gente tem com o espaço de vida saudável, ela já é incrível. A chegada do hype, ela criou um negócio novo. E aí eu vou entrar um pouquinho nesse mérito para vocês. E eu não posso dar nenhum tipo de spoiler, não posso falar nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que tem ainda tem coisas que nós vamos crescer demais. Então, assim, de todo o coração, gente, o que vai acontecer com o nosso negócio daqui para 2, 3 anos vai ser algo muito grande. E vocês vão ver um crescimento é, imenso. Então, agora é hora da gente aproveitar esse momento. Não estou falando isso da boca para fora, é algo que eu não sei se vocês podem perceber, está todo mundo se movimentando, porque a gente está sentindo esse momento, esse movimento. E eu quero falar um pouquinho para vocês só do que aconteceu ontem e hoje. Ontem, meu espaço faturou R$ 4.300. Hoje, até a hora que eu fiquei lá, só no cartão de crédito, eu saí de lá às 5 e pouco, já tinha passado R$ 3.800, fora os Pix, né? Estou falando só de cartão, porque eu fui fazer o fechamento das notas fiscais, imprimir as notas de tudo que foi passado em cartão. Então, só de cartão eu tirei 3.800 de nota. Fora o que eu recebi em Pix, o que eu recebi em dinheiro, que ainda tive gente que pagou. Então, assim, a gente está no momento de bastante faturamento e a gente sabe que daqui para o final do ano é a época que a gente mais vende. Sempre foi, né? De agosto para frente, sempre foi os meses que a gente vende mais. Então, se até aqui já está muito bom, imagina o que vai acontecer daqui para o final do ano, né? Então, eu acredito que não é porque eu estou falando para vocês e eu quero motivá-los, muito pelo contrário, eu estou falando algo do meu coração, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo. E hoje me chamaram para falar um pouquinho aqui para vocês da estratégia do Hype Drink. Então, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu uso os produtos há 20 anos. Quando a Herbalife falou que ia lançar o Lift Off no Brasil, como era um produto assim, que eu sabia que dava energia e tal, eu falei assim: ah, nossa, tá bom, né? Lift Off, energia, já tem NRG, já tem Herbal, né? É, grande coisa, mais um energético. Foi o que eu pensei, né? Que eu senti. Até eu tomar o Lift Off. E aí eu vi e me apaixonei por ele. Então eu já conhecia o CR7, eu já conhecia o NRG, eu já conhecia o Herbal, eu já tomava o Liftoff. E aí quando falaram do hype, que era aquela coisa que misturava tudo, lá foi eu de novo. Eu sou meio assim cética. Ah, tá, grande coisa. O que que vai ter esse hype? Até o dia que eu tomei tudo junto e tive a experiência de tomar o hype. Então, a primeira chamada que eu quero fazer para quem está nessa sala é o seguinte: se comprometa. Se você ainda não experimentou um hype, se comprometa amanhã cedo. Você fazer um hype. Amanhã é quarta. Você vai fazer quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se você precisar levar o sábado e domingo para casa, o material, se você não estiver em casa, do seu espaço, você leve. Mas toma esses 5 dias de começar o seu dia com hype
para você primeiro comprar o produto. Para você saber a experiência de você tomar aquele copo de 1 litro daquele jeito. Mas não é só misturar os produtos de qualquer jeito, não. Você vai pôr num copão ou numa garrafona de 1 litro, colocar tudo lá, fazer a experiência de tomar o hype. E aí você vai sentir, e aí você vai começar a falar para os seus clientes. E aí, o que que é a ideia, gente? A ideia é a gente introduzir esse produto nos nossos espaços. Então, se você ainda não está vendendo muito hype, igual eu não vendia, e quando eu falo para vocês, eu não vendia até coisa de poucos meses atrás, e eu comecei a me forçar a tomar na frente dos clientes, a promover, e aí vira um movimento. Agora eu tenho gente que vai no espaço só para tomar hype, em outro horário. Ou gente que já sabe que aquele dia não vai tomar shake, mas que passa lá só para tomar o hype antes, para poder não sentir a falta do hype em outro momento. Então, a ideia é você, primeiro, comprar o produto, ter o resultado, ter a experiência com ele, e aí depois você já na semana que vem começa a divulgar e falar desses benefícios, do que o hype faz e tudo mais. Então hoje, gente, eu estou falando dos preços de Goiânia, que são um pouquinho maiores que os preços de São Paulo, chega a dar quase 10% de diferença. Então hoje o custo do hype aqui para mim, ele sai abaixo de R$ 13, tá? Abaixo de 13. Eu vendo hype a 30. Então, se fosse 13, mais o copo, que é R$ 1, o adesivo, tal, vamos colocar aí que eu gastaria estourando R$ 15 com copo, adesivo, gelo. Eu estou faturando de lucro R$ 15 por hype. Se eu vender 1.000 por mês, se eu fizer 1.000, é 15 mil a mais. E aí, se você dividir 1.000 por 30 dias, por 25 dias, dá o quê? 40 hypes por mês. Qual a complexidade para você preparar 40 hypes por dia, desculpa? É muito simples. Então, por exemplo, agora que a venda de hype está aumentando no meu espaço, a gente já não faz o hype de 1 em 1. Então, a gente teve que comprar um monte de potinhos pequenininhos, aqueles tipo de pôr molho shoyu, e já fizemos todas as bases de hype, fica pronto. Na hora que o cliente chega, a gente só vira o pó, põe um pouquinho de água, enche de gelo e depois completa com outro sabor em cima ou só com água, para quem não quer o saborizante. Para já agilizar esse processo. Então, isso vai representar para vocês um agregar de renda. Agora, quando a gente volta para falar de pontos de volume, o que que você vai parar para pensar? Hoje, um acesso simples com o Nutrev, na Herbalife, ele tem aproximadamente 2 pontos de volume. 2,10, 2 pontos. Depende da quantidade do seu shake. Por exemplo, o meu shake rende 21 porções. Então, ele dá 2,10. Shake, Nutrev, os 2 chás. O ponto de volume do Hype é 2,25. Então, se você vende Hype mais o acesso, você está dobrando o seu ponto de volume. E a margem de lucro do acesso, para mim aqui, do acesso simples, ela também está na faixa de R$ 15. Mais os 15 do hype, então eu também estou dobrando a minha margem. Então, gente, nós temos na mão aqui uma oportunidade sem nenhum pingo de trabalho, dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma. Estou falando aqui para quem tem espaço, estou começando com esse público, tá? De você dobrar a sua pontuação e você dobrar a sua renda. Aí, assim, os meus downlines que eu converso, uma downline minha essa semana mesmo falou assim: ai, Ivan, aqui no meu espaço o hype não pegou. Não é que o hype não pegou, é porque a primeira pessoa que tem que pegar o hype é você. Lembra que eu falei para você, quando saiu o lift off, que eu falei, esse lift off. Aí depois, quando eu falei assim, hype, eu já tomo lift off, eu já tomo chá. O que tem esse hype? Até a hora que eu tomei tudo junto. Então, na hora que você toma tudo junto, aquela quantidade de líquido, aquela quantidade de chá, aquilo ali gera
um bem-estar, o CR7, os eletrólitos que tem ali, né? Então a gente tem que vender esse benefício para a gente em primeiro lugar, né? A gente tem que comprar esse benefício e aí depois a gente vai divulgar. Bom, aí o seu cliente que está aí não quer, mas é o novo que chegar, você vai falar. E hoje, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio, gente, é o cliente que chegar, já chegar no hype. Se ele falar para você, fiquei cheio, não aguento mais nada e foi embora, é um shake a menos que você tem que bater. E você vai ter o mesmo lucro e o mesmo volume se você tivesse que ficar lá 15, 20 minutos batendo shake. Aí ele pega uma coxinha, pega um trenzinho, um pudim, leva e vai embora. Então, o que eu quero dizer aqui é que se tudo der errado, você vendeu o mesmo que você ia vender sem ter que bater um shake. Você vai ter o mesmo lucro e o mesmo ponto sem o trabalho de bater um shake. Só que na maioria das vezes, o cara toma o hype e tal, dá uma enrolada ali, conversa e depois toma o shake. Ou ele pega um pudim, ou ele come uma coxinha, ou ele come um waffle, ou ele pega alguma coisa pronta que você tem lá. Então, assim, o desafio hoje, gente, o desafio nosso hoje, entenda, é que o nosso cliente queira o hype. Entende? A gente tem que saber vender isso. E é muito complicado porque eu tenho 20 anos de Herbalife e eu tenho espaço desde 2009. Aí você vem falar para mim que tem espaço, que já estou acostumada, com aqueles clientes lá que me acompanham, já estou acostumada com o chazinho, que tem que trocar uma coisa pela outra, não é da noite para o dia. É a mesma coisa quando a gente foi implantar o pudim, o waffle, o bolo de pote. Quantas vezes as pessoas falam assim: ah, no meu espaço não sai fulano, no meu espaço não sai pudim, o povo quer o shake batido, no meu espaço não sai inteiro. Não tem isso. E a gente não foi trazendo aquele movimento e hoje não viralizou essas receitas, tudo aí. Então a gente tem que aproveitar o hype do momento, a onda do momento, né? Olha para você ver o que, que é uma questão de é, como é que fala na internet? Algoritmo? Algoritmo? É isso? Então, gente, nós temos que criar o algoritmo do hype. O hype tem que estar para o morango do amor. A pessoa tem que ver todo mundo tomando hype. O Instagram, hype. O WhatsApp, hype. É isso que a gente tem que mostrar agora. Porque até quem não provou o tal do morango do amor, lá nas redes sociais, quer provar, porque só se fala disso. Só se fala disso, só se mostra isso. Né? A gente abre o Instagram, vê esse trem o tempo inteiro. Gera curiosidade. Então, a gente tem que gerar essa curiosidade. Então, você tem que postar todo dia nos seus stories, você tomando hype, algum cliente tomando hype, o benefício do hype, e o porquê tomar hype, e o que, que o hype tem, e as vitaminas que tem, e os eletrólitos que tem, e o benefício disso, o benefício daquilo. E aí você vai gerar esse movimento e vai conseguir vender. Então, a primeira coisa, ponto número 1, ajustar o meu mindset para introduzir o hype na minha vida, certo? Então, agora você chegou no espaço, você não faz seu chazinho, você faz o seu quê? Hype. Então, chegou no espaço, faz o seu hype. Ninguém de copinho, todo mundo de copão. E aí, filha, você deixa aquele hype ali, ó, dando dengue, porque o seu hype você já tomou quando amanheceu. O seu você já tomou e já saiu quicando. O seu você já tomou, você já chegou no espaço com hype na veia. Você já está, entre aspas, exalando aquele benefício, aquela energia. O seu hype lá do espaço é a demonstração, para ficar ali o dia inteiro. Porque um cliente sai, o outro chega, o outro sai, o outro chega, e tá vendo você ali. Aí você tá com gelinho, dá uma chupadinha e vai, enrola. Então, gente, esse é o movimento que você tem que criar. Primeiro, o seu mindset de você se hypalizar, né? Você primeiro precisa se hypalizar. Depois, você vai hypalizar os seus clientes.
né? Os clientes que você já tem. Aí você vai introduzir. Toda vez que alguém estiver tomando hype, você tira foto, você põe nos stories, você divulga. E aí, gente, um cliente, uma pessoa um dia falou assim: ah, vou parar de servir hype no meu espaço, que o cara toma o hype e não quer tomar o shake. Que ótimo! Excelente! É um shake a menos para você bater. Você vai ganhar o mesmo tanto, vai produzir o mesmo ponto de volume e não precisou bater o shake. Então, o que eu quero que você entenda? Se tudo der errado, você já empatou com trabalho a menos. Mas, calma. Não é que a gente vai mandar o cara embora. Ah, eu já tomei o hype. Você vai falar assim, olha, você tá super hidratado, você tá energizado, mas agora você vai o quê? Se nutrir, né? Então, enquanto eu preparo o shake, já a água desce e você toma o shake. Você não pode ficar sem a nutrição. E aí você vai fazendo o trabalho e ainda consegue vender o shake ou alguma coisa, um pudim para levar, nem que seja para a pessoa comer daqui a pouco, se ela tiver com pressa. Bom, esse é um ponto. Então, só para você que já tem o espaço, que já está ali, você já pode dobrar a sua pontuação, o seu faturamento, só de você implementar o hype. Gente, hoje eu acho que passou lá no espaço umas 80, pelo menos. Fechei agora, noite. Pois é. Eu estou confirmando aqui com o Júlio. Então você pensa. Você já pensou se os 80 tomar o hype? Né? Foram vários. Foram vários, mas é o que eu quero dizer. A gente tem essa oportunidade. Agora, depois disso, nós vamos para outra oportunidade, que é você levar isso aonde você tiver oportunidade para divulgar. Então, você viu aí na HM a Dani mostrando. Ela foi no beach tênis, ela foi no negócio de mulheres. Então, imagina você chegar no beach tênis para bater aquele tanto de shake, liquidificador, gelo, fila. Seria muito trabalho para uma pessoa só. Mas se você leva os potinhos, tudo dos hypes já nas basezinhas, os copos, uma caixa de gelo e água, pronto. Você já prepara ali rapidinho, atende um monte de gente e fecha as vendas, tem lucro, gira o produto e mais. Você divulga o produto, o seu espaço, o seu negócio para aquele público que nem te conhecia. Porque a pessoa, como que a gente faz? A gente leva umas garrafas grandes do hype, uns copinhos pequenos, a pessoa prova, vê o sabor, que delícia, e aí você pega uma plaquinha com os benefícios e fala assim: olha, tá vendo esses benefícios? É tudo que tem nessa bebida aí que eu tô te oferecendo. Agora, para você ter todos esses benefícios, você tem que comprar essa garrafa, que custa R$ 30, R$ 28, R$ 25, não sei qual que é o preço que vocês vendem aí. E aí a pessoa compra essa garrafa, tomou, adorou, ela fala assim: me dá mais duas para eu tomar amanhã e depois, me dá seu telefone para eu poder comprar mais, para eu poder te achar outras vezes. Bom, essa é a terceira oportunidade. Vamos para mais uma oportunidade. A oportunidade de uma pessoa que precisa de uma renda e não tem o capital para começar. Se ela comprar um NRG pequeno, um Herbal pequeno, duas caixinhas de Liftoff e um CR7, ela começa o negócio dela no eventozinho. Pega o dinheirinho desse eventozinho, repete a compra agora um pouquinho maior, compra 2 de cada. Pega outro evento, vende, repete a compra. Daqui a pouco a pessoa é supervisora de evento em evento. Daqui a pouco ela está montando o espaço dela com o dinheirinho que ela fez vendendo hype. Bom, você tem uma pessoa que tem um negócio, que tem muita gente, que tem um funcionário ali, que ele pode colocar para agregar valor. Apresenta o hype para ele vender para os clientes, para o movimento que ele já tem ali, que é uma coisa super prática de fazer, não dá trabalho nenhum, e você vai agregar valor no negócio da pessoa, ela vai ter uma renda, e você está montando um ponto de volume na sua base, né? Você está construindo royalties na sua base,
iniciando uma pessoa sem a pessoa ter que investir em montar um espaço, entendeu? Então, você pode ter pontos e pontos inúmeros. Agora, você pode recrutar uma pessoa hoje que às vezes nem sabe onde que ela vai começar. E ela pode visitar academias, eventos, fazer a proposta, explicar. Você vai junto, explica o projeto. Então, gente, hoje é uma oportunidade. Além, uma oportunidade muito mais simples. Quanta gente aí está precisando melhorar a renda e de repente está sem capital disponível, está inseguro para investir, a pessoa faz um evento e arrebenta. Tem umas meninas aqui em Goiânia que frequentavam o espaço e aí elas simplesmente um belo dia pegaram um domingo, foram para a pista de corrida, levaram uma caixa cheia de gelo, os copos e os lift-off. O povo correndo, vendo aqueles copos cheios de gelo, aquela coisa colorida, parece que o sol, o calor já chama a sede. Elas venderam todos. Gostaram tanto que abriram um ponto de hype. Continuaram vendendo esse ponto de hype. Aí começaram a fazer uns waffles, uns pão de mel para mandar junto. Agora abriram o espaço, entendeu? Então, você pode iniciar pessoas na oportunidade. Mas, gente, a gente não pode ser engessado. A gente tem que abrir os olhos e evoluir. Olha, lá no pessoal do Nordeste, o crescimento tá como está, porque eles estão recrutando muita gente só por conta do hype, porque é muito mais simples recrutar. E essa apresentação que eu acabei de assistir aqui agora, tão bem feita, tão organizada, com todo o modelo ali, se você pega aquilo e apresenta para uma pessoa, você fizer a apresentação todo dia desse modelo, você vai recrutar gente para construir o seu negócio. Então é assim, gente, as coisas não caem do céu. Eu adoraria falar que é fácil, que cai do céu, mas não é. A gente tem que provocar situações. E a provocação começa com a gente mesmo, né? Começa com primeiro você, primeiramente, acreditando. Eu vou dizer para vocês, eu tô assim muito encantada com o que eu estou vendo. É, tem muito ainda para evoluir. Agora chegou sabor novo de hype, ou seja, mais ainda oportunidades. E eu, se eu fosse vocês, eu ficaria muito firme nessa apresentação aqui. Junta para a próxima terça, para vocês ter mais gente aqui assistindo, entendeu? Vai atrás de quem está fazendo aí desse grupo, cola com a pessoa, vai assistir. Ô, Dani, que dia que você vai ter outro ação dessa de hype? Deixa eu ir lá te ver. Ou pega alguém da sua cidade. A gente tem que ter interesse, né, gente? De repente você tá assim um pouco perdido. Não sei se é o caso de vocês, mas eu vejo muito aqui na minha equipe gente que ainda está assim aéreo com esse movimento do hype, né? Então não fique aéreo, vai, se aproxime, busque a informação e olha, quando você compara o ponto de volume do hype e o ponto de volume do acesso, né? O hype ultrapassa o volume do acesso, né? Ele ultrapassa. E ele é muito prático. Hoje mesmo, lá na hora do meu almoço, foi um fuzuê. E aí, quando foi à tarde agora, nós fizemos várias basezinhas. A gente colocou tudo nos potinhos pequenos, já com tudo de hype. Então, amanhã, na hora que o pessoal chegar, nós já vamos pôr no copão um tanto de água, já vira aquele negócio tudo, enche de gelo e pronto. Não vamos nem contar colher mais. Olha a comodidade que é para ser mais rápido, né? Justamente para a pessoa já tomar o hype logo e já a gente já está com esse, cada vez mais ágil nesse sentido. Bom, juntamente com isso, você tem que aumentar as suas campanhas de divulgação, né? Fazer mais convites de um a um, panfletinhos na porta do seu espaço, façam uns panfletos novos, visita ali os comércios. Olha, estamos com um super lançamento no nosso espaço, uma nova bebida que tem todos esses benefícios. Vai lá para você experimentar. A gente está com degustação. Fala assim,
Estamos com degustação. Aí você deixa uma garrafa pronta. Na hora que a pessoa chegar, você dá um copinho para a pessoa provar e ver que é gostoso. Porque olha só, gente, a pessoa olha aquele copão daquele tamanho. Ela pensa assim: ah, e se eu não gostar? Então, se você tem que ter ali no espaço para degustação. A pessoa que nunca tomou, você fala assim: experimenta. Aí você deixa essa garrafa na geladeira bem geladinha e põe num copinho de café. Aí a pessoa experimenta, nossa, delícia. Aí você fala, pois é. E aí, além de ser uma delícia, tem todos esses benefícios. Então você vai tomar. Quem não quer desinchar, acelerar o metabolismo, melhorar o cabelo, melhorar a pele, ter mais energia, melhorar a vitalidade, melhorar a hidratação, melhorar o intestino. Então, todos aqueles benefícios ali do hype é algo que todos querem, né? Então, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se eu acho que eu já extrapolei meu tempo, falei demais. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Dani, tem mais alguma coisa para falar? Estou à Ai, disposição. você sabe que eu fico aqui sem dormir quando você fala, né? A última vez que a gente conversou bastante foi em São Paulo, e cada vez que eu vejo o trabalho da Vanessa, realmente a gente fica muito inspirada, porque tudo isso que ela está falando é o que ela faz. Então, foi o que ela falou, a ação cura o medo, né? Se a gente se colocar em ação, realmente as coisas vão acontecer. E nós estamos num momento muito bacana, onde a Herbalife está fazendo promoções que nós podemos linkar com o que está acontecendo, né? Então, uma delas que eu estou bem apaixonada, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá. Acho que vai aparecer um pouquinho do meu computador, mas dá para vocês estarem vendo essa promoção incremental. Então, o que a Vanessa acabou de falar para a gente é que a gente pode iniciar um negócio com hype, ou a gente pode pegar o nosso negócio e fazer um projeto de alavancagem. Como o Andrew falou, todo mundo que está aqui na sala tem condições de se qualificar para Porto de Galinhas, que é a viagem do ano que vem. Todos que estão aqui, a gente está à beira do final de semana de liderança, que é um final de semana que alavanca o nosso negócio, com certeza em mais de meio ano, já projetando para o próximo ano que nós estaremos no Panamá. Então, nós temos aqui toda uma engrenagem para que o nosso negócio funcione de uma forma maravilhosa agora para o verão. E a Herbalife, pensando nisso, criou uma promoção que todas as pessoas podem se qualificar. Então é bem legal esse link, se alguém não tiver, depois pede, que a gente, quem já está no negócio, é só colocar o seu volume de pontos do mês passado e você vai saber quantos pontos de volume você precisa fazer exatamente para receber e ganhar, né, iniciar, que são 2 meses de qualificação, essa qualificação maravilhosa que é no nível um, onde a gente incrementa. Daniela, eu já sou um supervisor. O que eu tenho que fazer? Pegar os seus pontos do mês de junho e incrementar, ou seja, aumentar mais 500 pontos esse mês. Por exemplo, no mês passado eu tenho 1.000 pontos. Então, esse mês eu preciso fazer 1.500 e manter em agosto. Dani, mas eu estou qualificando o supervisor esse mês. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no próximo mês, olha lá, alcance no mínimo 500 pontos em julho e agosto. Ou seja, se você nunca fez ponto e virar supervisor esse mês, o mês que vem só tem que fazer 500 pontos. Se você já vem acumulando pontos, tem que ter 500 esse mês e 500 no próximo mês, que nós sabemos que se convertermos aí em bebidas, pode ser uma ação de menos de uma semana, né? E nós vamos ganhar 2 camisetas do CR7 Drive. Nós já tivemos uma promoção no ano passado para ganhar camisetas do Hype. Além de ser um sucesso, eu recrutei 2 pessoas, inclusive a dona da academia que eu frequento hoje, por conta da minha camiseta, ela virou e falou assim: Nossa, o que que é esse hype? Aí eu expliquei, ela falou assim: Eu amei essa camiseta. Me explica melhor como que funciona, e nós colocamos dentro da academia. E agora, com as ações do Hype, a gente está falando muito do CR7, mostrando o CR7 para muitas pessoas, não só quando vai visitar alguém, não só dentro do espaço. Imagina quando nós sairmos na rua ou formos para a academia, para a corrida, para o spinning, para um evento de esportes,
com essa camiseta, né? Então, realmente vale a pena aproveitar essas promoções e às vezes a gente não entende no início, mas o esforço a mais que você fez para qualificar já vai te trazer novos clientes, novos parceiros e é, tirando isso, a camiseta, né, vai realmente fazer uma propaganda muito legal, que é o CR7, e as pessoas são extremamente apaixonadas pelo Cristiano Ronaldo, né? Uma pessoa de uma credibilidade ímpar. Mas nós temos também as jaquetas corta-vento, que quem não qualificou esse ano no Chile e estava sem a jaqueta teve um sentimento grande de perda. Então a gente não pode deixar mais isso acontecer. E se você incrementar 1.000 pontos do mês passado com relação a esse, né? Todas as pessoas que já fazem 5.000 pontos vão manter os 5.000 pontos, julho e agosto, e os novos supervisores desse mês, eles precisam, pelo menos nesse mês, ter pelo menos 1.000 pontos, com mais 1.000 pontos em agosto, e vão ganhar a jaqueta corta-vento. Lembrando que, mais uma vez, tudo que a gente ouviu desde o Andrew, passando pela presidente, pela Vanessa, e agora finalizando com as promoções, todo é, esforço extra que você faz pode trazer um novo cliente e pode trazer um novo parceiro, porque a gente nunca sabe quem são as pessoas que estão buscando uma oportunidade. Às vezes elas estão disfarçadas de outras coisas e você só vai encontrar essas pessoas participando dos eventos, se colocando em ação, indo para salões de beleza, clínica de estética, eventos, como foi explicado aqui. O bom de tudo isso também é que o lucro, todo o seu esforço vai se converter em lucro, porque a bebida, ela tem um retorno bacana, ela tem um retorno de pontos de volume e a gente pode, no final do ano, ganhar então essa viagem de Porto de Galinhas, que é um hotel all inclusive. Eu nem sei quanto custa hoje para ir para um hotel desse. Eu sei que a gente acabou de chegar do Gran Palácio e lá era uma fortuna a diária, e eu creio que lá em Porto de Galinhas é mais caro ainda. Então, muitos benefícios se a gente se colocar em ação e startar agora, fazer os treinamentos, faz o seu pedido pessoal. A gente vê assim muitas pessoas gastando mais do que 1.000 pontos, que são 42% de desconto, para comprar um celular, para comprar uma televisão, para trocar o sofá, enfim. E às vezes a gente não investe no nosso negócio. O que eu quero deixar aqui para vocês é: se lancem, tomem uma decisão, sabe? E se der certo, né? Quando eu entrei no negócio, eu falei, meu Deus, mas eu não conheço ninguém, eu tô sem dinheiro, eu acabei de casar. E uma pessoa falou para mim assim: cuidado, porque pode ser que você esteja perdendo a melhor oportunidade da sua vida. E se der certo? E se você conseguir desenvolver o negócio mesmo com todos esses desafios? E foi o que aconteceu e eu estou aqui hoje. Então, queria convidar a nossa presidente, a Valdete Cristóvão, que ela que é responsável por toda essa agenda, por trazer todos esses convidados maravilhosos. Ela ficou sem celular 10 dias, que ficou lá em Fortaleza, e ela não mede esforços para se comunicar e para manter a agenda impecável. Então, se nós estamos aqui, é graças a ela, e eu gostaria que ela encerrasse hoje essa apresentação. Ei, meus Val? Tá. amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Pronto? Estão me ouvindo? Sim, Digita um sim. aí se estiver me ouvindo. Estamos sim. Pronto? Aí, pronto. Bom, estou encantada com essa maneira de da gente apresentar o negócio com tantos facilitadores. E eu estive em Goiânia, arrumei um termo lá no palco, falei, gente, um ponto de hype que pode começar com um pequeno evento é um filhote de espaço. E depois desse hype podem acontecer tantas outras coisas, como bem o Andrew explicou e a Vanessa colocou aqui com tanta sabedoria. E esse final que a Dani fez agora
de realmente você linkar o que vai acontecer, o que você pode provocar, porque quem constrói negócio, gente, quem gera negócio, quem é líder, é exatamente isso que tem que fazer. Aonde não existia nada, você constrói algo. Um evento, uma apresentação, um roadshow, enfim. Então, assim, eu estou muito feliz, muito honrada de ver essa trajetória que vocês fizeram até agora, sabe, de todos esses pontos e como ficou tão bem amarrado, né, uma coisa com a outra. Tem gente nova na sala, então sejam muito bem-vindos. Converse com a pessoa que te colocou aqui, com quem você cadastrou, para você montar um plano de ação, uma estratégia boa para fazer seu negócio. E vamos focar agora 100% nesse final de mês. O que, que dá para a gente fazer? Eu sempre falo, sabe? Uma boa estratégia com foco, um dia vira 10. E às vezes, aquele mês que não está do jeito que você quer ainda, pode se multiplicar nesses últimos dias aqui. Finalmente, eu queria agradecer demais a Vanessa. Eu gosto muito do jeito que a Vanessa tem de trabalhar, de lidar com as coisas e o profissionalismo que ela tem. Então, assim, com certeza vamos encerrar agora o mês de julho da melhor maneira possível. E para algumas pessoas que se qualificaram, vamos celebrar brilhando aqui em casa. E para quem ainda não se qualificou, calma que vai ter mais oportunidade aí, tá bom? Um beijo grande, Vanessa. Muito, muito, muito obrigada, minha amiga. Andrew, parabéns. Dani, parabéns. Beijão, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Parabéns. Tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.